Recentemente, o Sr. Cash disse que temos que aprender como extrair os significados ocultos em seus ensinamentos. Este trecho é um daqueles ensinamentos ocultos muito profundos. Todos nós já brincamos com ímãs em algum momento de nossas vidas, mas nunca soubemos que estávamos sentindo o poder fundamental no universo. Nunca soubemos que estávamos sentindo a fonte da eletricidade. Neste ensinamento, é importante ouvir o original, muitas vezes com legendas, e tentar sentir a transmissão da alma nas lacunas silenciosas e nos desenhos. A parte de obter eletricidade do Magravê é explicada extensivamente no resumo, mas realmente isto não tem quase nenhuma importância quando se compara com o coração do ensinamento, que é belamente expresso no desenho, na capa deste vídeo. O Magravê sempre foi sobre elevar a alma do homem para se aproximar do Criador. Infelizmente, a humanidade ainda está atrás das migalhas da energia livre, ainda não compreendendo que se ela elevar sua alma, ela também receberá a energia do universo e do Criador. Espero que quando você ouvir esse ensinamento, você compreenda isto e siga nesta direção. É muito interessante que as pessoas estejam correndo atrás dos chamados de gurus e mestres espirituais, procurando técnicas a serem usadas para obterem algum poder. Agora olhe no desenho, no início desse vídeo aqui. Esta é a nossa técnica. Bobina inferior é a unidade reprodutiva. Bobina do meio é o coração e intestino. Bobina superior é a alma da fisicalidade na posição da alma do homem. Depois uma linha que vai diretamente para o olho que tudo vê, ou o Criador. E se você simplesmente visualizasse esta imagem e sentisse ela ganhando vida dentro de você? Finalmente há o exemplo da lagarta girando o casulo e transformando-se em borboleta, voando assim livremente por todo o universo. Esta é uma das mais belas imagens que realmente explica nossa história como humanidade e nossa luta para aprender sobre nossa verdadeira natureza e voar livre. Há tanto amor e conhecimento neste ensinamento. Por favor, dedique tempo a ele e compartilhe ele. Obrigado. O Sr. Cash começa esse ensinamento dizendo para voltarmos atrás há quase 7 anos, quando lhe ensinamos pela primeira vez o sistema Magravê. Nós lhe dissemos que não há diferença entre o sistema Magravê e o ímã sólido. O ímã sólido é criado pela Terra, onde você corta um pedacinho dele, ou o próprio homem o faz. A diferença é que com o sistema Magravê você tem a capacidade de decidir a força do campo. No ímã, a força do campo já está determinada. Se você colocar 2 ímãs sólidos opostos um ao outro e girá-los, você cria energia elétrica. Todos vocês têm jogado os jogos errados, não é mesmo? A estação de energia tem estado sentada bem na sua frente o tempo todo. Quantos megawatts vocês querem que saia dela? Eu lhe dei o Magravê e você pode montá-lo da mesma maneira que os ímãs. Mas seu ímã é sólido, enquanto este ímã está no estado plasmático. Agora você vê seu gerador? Você procurou as migalhas e eu lhe dei o bolo completo. Mas esses ímãs estão no estado sólido, eles criam energia e eletricidade no estado sólido. Você os coloca na dimensão e direção. Há aqui algum conhecimento oculto, na verdade, mas é preciso primeiro se apaixonar por ele e depois ouvir este ensinamento repetidas vezes, prestando atenção aos desenhos também. Esta é minha interpretação do meu caso de amor com este ensinamento. O Sr. Cash diz os mesmos campos estão saindo tanto do ímã quanto do Magravê. Ninguém parece saber realmente o que é eletricidade. Isso significa que a eletricidade não é nada além do que uma forma de campos magnéticos? Sabemos que é preciso gerar fisicamente os ímãs para gerar eletricidade, pois eles têm uma força de campo fixa no estado da matéria. Acho que quanto mais rápido você girar os ímãs, mais corrente elétrica você recebe. Parece que os ímãs estão envoltos em fios de cobre para retirar a corrente. Eles nos disseram que os elétrons viajam através dos fios. Talvez alguma forma do campo magnético esteja realmente viajando ao longo da parte externa do fio. Eles nos dizem que a corrente elétrica só flui onde há demanda por ela. Isso está começando a soar como plasma, onde o mais forte dá ao mais fraco. A parte divertida é dar ideias, para que todos nós pensemos e brinquemos com isto. Voltemos ao Magravê.
O Sr. Cash disse que os campos de Magrav são plasma dinâmico. Isso significa que eles se movem sozinhos. Não é preciso girar os campos de Magrav como fazemos com os ímãs, usando carvão ou turbinas nucleares para esfregar seus campos. Parece que ele estava insinuando que, pelo lado do estado da matéria, tudo que você tem que fazer é colocar seus ímãs sólidos através dos campos de Magrav e, como eles já são dinâmicos, você não precisa girar nada, apenas encontrar uma maneira de tirar a corrente elétrica. Mas você tem o mesmo problema: como conseguir que os campos plasmáticos interajam com os ímãs? O principal aqui é fazer a imaginação girar e ponderar, porque se trata de interações de campo. Se você brincar com ímãs segurando um em cada mão e colocá-los perto um do outro, você pode sentir a força do campo magnético dos ímãs. Então deixe a mente solta. Essa força que estou sentindo é a mesma de onde vem a eletricidade? Este é o mesmo campo magnético básico do qual tudo é feito? De repente, você percebe que está em contato com a essência da criação. Agora, meus caros amigos buscadores de conhecimento, deixe-me abrir seus olhos para o que você tem em suas mãos há muito tempo. Nós lhe demos o sistema Magrav para testar e você procurou apenas a pequena coisa, aquela pequena eletricidade que sai dos fios. Todo o propósito do Magrav era que você descobrisse os campos que saem do topo. Nós lhe demos o copo do universo, e nós lhe demos o copo do universo, e nós lhe demos o copo do homem. Em sua cozinha, você coloca a panela no fogo para cozinhar o que quiser dentro dela. Eu lhe dei o copo da energia, o Magrav, e eu lhe dei a panela, copo do universo. O que você gostaria que fosse este homem dentro da panela? Nós lhe dissemos claramente por muito tempo que você está perdendo algo, que você não estava conectando o conhecimento. Não vá amanhã e pegue um Magrav e coloque uma panela sobre ele e depois coloque outra coisa nele. Então aí você vai estar voltando à mesma posição como está hoje. Após 7 anos, tente entender o fluxo de campo do Magrav e as interações dos campos. Você verá que você tem um dos geradores mais poderosos do universo. Nós lhe trouxemos o conhecimento para que você possa se tornar igual no conhecimento, com a alma do universo, o mesmo que todos os outros. Mas você está apenas aquecendo a água e cozinhando a carne, enquanto eu estou estendendo a força da alma do Magrav, ou alma do homem. Aqueles de vocês que estão no nível que podem compreender plenamente o que estamos ensinando, que entendem o que estabelecemos e estamos planejando para os próximos ensinamentos, isto é, como converter estes campos Magrav para um campo universal, ou para os campos da fisicalidade do homem, ou para os campos da alma do homem. Eu lhe dei o sistema mais bonito do sistema Magrav, se você o entender. Você já tem o sistema para voar. Volte para as gravações de ensinamentos quando tivemos John, por exemplo, no Arizona, andando entre os campos, não andando sobre os campos. Às vezes, se você lembra, quando ele andava entre as unidades de Magrav, ele dizia: "Eu posso sentir." Sim, você pode sentir, mas, meu querido amigo, você deveria ter feito esta caminhada dessa forma, e aqui o Sr. Cash desenha uma forma através das unidades de Magrav. A maneira como os sistemas estavam configurados eram perfeitos, mas o conhecimento não estava lá sobre o que fazer. Pare de olhar para o próprio Magrav, comece a olhar para os campos do Magrav. A beleza disto é que não se pode fazer 2 sistemas exatamente iguais. Assim, quando você tem uma coleção de Magravs, você tem uma coleção dos campos do universo, ou mesmo de antes, interagindo no momento, no lugar e na posição. Quando você joga na loteria, por exemplo, eles lhe dão 49 números e você tem que escolher 7. Há cerca de 18 milhões de combinações possíveis para combinar os 7 números dos 49. Você definitivamente ganhará o prêmio máximo se comprar todas essas 18 combinações. Com isto em mente, pense em todos os campos do universo. Então, se você for se transferir para algum lugar no universo, pousar no mesmo lugar e certificar-se de que a cada célula encontre sua posição correta, então você escolhe quantos zeros você precisa adicionar ao número para as probabilidades de isto acontecer, o que basicamente significa que isso é praticamente impossível. Mas porque você tem uma conexão de alma com azar, por exemplo, se você viajar para vê-lo em Nova York, como foi mostrado anteriormente no workshop número 426, as probabilidades são fixas. Você já acertou o prêmio principal.
Tente entender a beleza do conhecimento. Você está feliz com 40% de economia de energia para a sua casa, vivendo na dimensão da fisicalidade. Mas se você souber como aproveitar a energia universal, você pode fornecer energia suficiente para alimentar toda a sua cidade, e com ela, você receberá energia na força de campo da alma do homem, para que você possa elevar sua alma para qualquer dimensão no universo. Mas a beleza disto é que, se um dia a humanidade aprender como fazer o tipo certo de Magrave, que eleva a alma do homem, então o homem alcançará a posição na força do Criador. A humanidade tem um longo caminho a percorrer para criar isto, porque ela ainda está se concentrando em obter 10 kW de seu Magrave. Quando você olha para dentro da forma de seu Magrave, eu lhe dei a interação da dimensão da alma do Criador. É você quem tem que encontrar isto. É você quem tem que entender como fazer as bobinas na dimensão da alma do universo e não na dimensão da fisicalidade. Eu te ensinei como fazer o copo do universo. Com isto, eu lhes mostrei o caminho para o Criador. É você quem tem que desvendar isto, compreender isto, para ser capaz de viajar por esse caminho. Eu lhes mostrei o caminho para o Criador. Eu lhes dei o maior presente do sistema Magrave e chorei muitas noites. Quando a humanidade vai entender? Se você estava procurando elevar sua alma e ao entender a tecnologia, eu lhe dei um sistema que o cobre para se tornar o homem do universo e do Únicos. Um sistema que permite que você se aproxime do Criador, que se torne diretamente parte do Criador. Mas infelizmente a humanidade ainda está atrás de uma redução de 30% em sua conta de eletricidade, portanto não tem onde pousar no universo. Um dia, aqueles que escutam esses ensinamentos de hoje entenderão. Esse dia é o dia de Mete, que é hoje, e muitas de suas almas foram elevadas para isto, para serem capazes de entender. É a sua fisicalidade que tem que aceitar o conhecimento e viver dentro dele. Não se limitem a copiar. Procurem compreender o conhecimento. Se você olhar para a estrutura do cérebro do homem, é o mesmo gerador. Se você entender como trabalhar isto, poderá criar os campos certos para alcançar a dimensão da alma do Criador. Você não precisa de uma Magrave, porque o sistema Magrave ainda é baseado na estrutura de sua vida física, sua fisicalidade. Deixe-me desenhar isto para você. A bobina inferior é a sua unidade de reprodução. A bobina central é seu intestino e coração. E a bobina superior é a dimensão da alma da fisicalidade na posição da alma do homem. Seu corpo é exatamente como as 3 unidades empilhadas e já está pronta para funcionar. É você quem tem que entender. Se você gostaria de colocar seu dedo na tomada e alimentar sua casa com energia para ter as luzes e o que quer que seja, ou você alimentaria sua alma, e então receberia a luz do Criador. O homem negou a si mesmo esta beleza, por sua própria escolha. Como eu disse muitas vezes, viemos a este planeta para viver e experimentar os prazeres e as dores do homem, para que possamos entender o que afastou o homem de entender sua própria criação e seu próprio Criador dentro de si mesmo. Tivemos que provar e apreciar a beleza disto, para poder compreender como atrair o homem para a beleza do conhecimento da criação. Agora você compreende a parte do ensinamento que lhe faltou, que lhe demos o conhecimento e o sistema para elevar sua alma. Mas ainda assim, aposto que amanhã e nos próximos meses, ainda veremos pessoas fazendo sistemas Magrave para reduzir sua conta de eletricidade em 30%, especialmente agora que o custo de energia dobrou. A energia do universo e do Criador é livre e abundante, e vem em terawatts e não em kilowatts. Espero que tenham entendido os ensinamentos de hoje, e espero que a equipe secreta do Jalal para o desenvolvimento das unidades de Magrave tenha prestado atenção. Ou você ainda vai trabalhar com as unidades de Magrave para reduzir sua eletricidade. Muito obrigado pelos ensinamentos de hoje. Espero ter aberto a porta de uma forma mais ampla para que você possa compreender melhor todos os ensinamentos do passado. De certa forma, estamos reunindo as partes parcialmente para que você entenda o que e por que temos lhe ensinado tudo isto. Também para entender para onde estamos indo e que conhecimentos vocês precisarão para se tornarem os passageiros do universo. Para que vocês se tornem passageiros para sua alma e não para uma nave.
Mas essa é a sua escolha. Você pode escolher o burro ou o jato. Pelo que vimos, a humanidade no momento ainda está andando sobre suas próprias pernas e ainda nem sequer conseguiu subir no burro, muito menos no jato. Não foi ensinada nenhuma tecnologia de plasma mais poderosa do que os sistemas Magrav. Quando vi o casal espanhol visitando os centros de exposições de Linz, rolando os olhos quando viram as unidades Magrav no fundo da unidade vertical, era como se ele estivesse dizendo para si mesmo: é apenas uma unidade Magrav lá dentro. Nesse momento eu disse para mim mesmo: o homem ainda não está pronto para entender. Fomos muito rápido, muito cedo. Entender o conhecimento é exatamente como que se vê na loja de brinquedos, quando se vai comprar um brinquedo para o seu filho, por exemplo. O limite de idade lá está para usar o brinquedo, que está escrito, está para usar o brinquedo em números grandes na caixa, o limite. Isso significa que se a idade de 3 anos estiver escrita na caixa, uma criança de 1 ou 2 não terá coordenação motora para brincar com aquele brinquedo. Muitos pais adoram dar, por exemplo, um brinquedo de helicóptero para seu filho de 2 ou 3 anos de idade, mesmo que diga 14 anos de idade na caixa. Eles querem dizer: eu comprei uma coisa tão boa para o meu filho, mas a criança terá que esperar 10 anos para reunir os conhecimentos necessários para poder brincar com ele. Mas a pergunta é: o pai realmente comprou o brinquedo para si mesmo, tentando ficar feliz pela criança ter recebido o brinquedo em seu nome? Na verdade, não é a idade, mas sim ser capaz de entender o conhecimento. Conhecimento é conhecimento, ou você o entende ou não, ou você entende parte dele. Quando você atinge o nível de compreensão, então você pode brincar com o brinquedo. O cérebro, a alma, o conhecimento não cabe na alma da fisicalidade, que ele pode brincar com a alma do universo. Não há diferença de idade ou limite de idade, é a maturidade da compreensão do conhecimento da criação. É você quem decide se chegou a esse ponto que o conhecimento foi absorvido e compreendido. Mas de que forma você o entendeu? A maneira como foi ensinado ou a maneira que lhe convém? Ou você quer acreditar que compreende por outras razões? Seria possível que através de um profundo anseio interior possamos decidir compreender? Nós lhe ensinamos o Magrav como um sistema universal para que você possa se tornar um viajante do universo, mas você mesmo escolhe usar o Magrav para eletricidade simples. Até construímos uma fábrica de brinquedos para bebês, a fábrica de Magravs no Irã. O problema é que a humanidade ou a criança é um recém-nascido e nem sequer se tornou uma criança para poder usar o que fizemos para ele. Ele mostra diferentes unidades de aprimoramento em Linz e conta sua relação entre si. Se você olhar, os sistemas estão ao lado um do outro e ali está a mãe sentada atrás. Eu estava assistindo alegremente ao intervalo comercial e pensei: o que posso dizer? Se você olhar para isto na realidade, eu lhe dei a fonte e a panela de cozimento. Agora você me traz a alma do homem e o resto é fácil. Gostaria de compartilhar com vocês algo que é para os líderes mundiais e alguns daqueles que tomam decisões para muitas de nossas vidas. Quando você olha para esta unidade de aprimoramento, não é diferente do que você vê na vida do homem. Não há melhor maneira de explicar isso. Há uma história sobre bichos da seda, que vai de forma paralela na compreensão desta unidade vertical. É o que vocês, como humanos, podem entender. Então, o exemplo é o seguinte: quando criança no Irã, na Rota da Seda, costumávamos comprar essas minúsculas sementes pretas que se transformariam em bichos da seda, mas não sabíamos disso naquela época. Criávamos interações de campo de Magrav com isto, colocando-a sob uma folha de amora e esperando que a lagarta surgisse, e então ela começaria com uma borboleta. A unidade de aprimoramento é esse casulo. Trazemos a fisicalidade do homem dentro dele, e o alimento com o conhecimento da criação, e você irrompe com a liberdade da alma, que é o ponto de mutação e conversão. No futuro, o homem fará esse casulo de seda da alma de si mesmo, e permitirá que a sua alma da fisicalidade fique embutida dentro da alma do homem, e então pegará o voo da imaginação em qualquer lugar do universo e iniciará assim um novo ciclo de vida. Muitas vezes, quando olho para esse sistema, me pergunto que tipo de borboletas com que cores sairão dele. Você entra no sistema como uma traça, como uma lagarta, como um homem na dimensão da fisicalidade, e sai para tomar o voo da imaginação através do universo.
Às vezes nós costumávamos manter estas borboletas até que elas colocassem seus ovos e então elas morriam. Mas a alma do homem não chega a esse ponto de morte. Ela se torna parte de outra dimensão. Nós lhe demos o casulo. Cabe a você transmutar em uma borboleta e voar livre. Esta é a beleza do conhecimento se você entender isto. Esta é a parte onde a maioria de vocês, buscadores de conhecimento, estão deficientes em conhecimento. É um momento de mudança. Colocamos a semente na folha de amora e vimos a minhoca, a lagarta, balançar como o ciclo de vida do homem por milhares de anos. E agora até fizemos para vocês o casulo, mas cabe a vocês entenderem isto. No futuro, o homem fará esse casulo de seda a partir da alma de si mesmo, para permitir que sua alma da fisicalidade fique embutida na alma do homem e para tomar esse voo da imaginação. Mas a beleza disto é que se você entender isto, você pode tomar qualquer voo da imaginação, a qualquer hora que desejar. Então você pode pôr seus ovos em qualquer lugar no universo, como um novo ciclo de vida. Para transferir uma célula para outra posição, totalmente com todas as suas características e memórias, é necessário uma usina nuclear. Isto pode ser feito, mas é preciso apenas uma pequena unidade de magrave, sem nenhuma fonte de energia, para transferir toda a alma do homem e a alma da fisicalidade do homem para qualquer posição no universo. Mas é preciso entender o conhecimento.